Atlético Paranaense 1, Paysandu 1, né? O Paysandu conseguiu o empate bem no final. Na verdade, os dois gols foram aí na parte final do jogo. E aí, o que você achou? Achou que o ponto foi importante? A gente ganhou um ponto? Ou deixou de ganhar dois, né? Vamos lá fazer aquela nossa avaliação já tradicional, olhar o desempenho de cada jogador. Depois a gente olha a tabela e faz um panorama aqui geral, beleza? Então, bora começar aqui pela avaliação dessa 20ª rodada. A gente já vai para 20 jogos, né? Lembra que eu falei para vocês que as coisas iam se definir ali pela 25ª, a gente já está chegando perto dessa definição, mas quando a gente olhar a tabela, a gente vai poder perceber isso um pouquinho melhor, né? 20ª rodada, aí na tela para vocês o mapa de calor, claro, e esse mapa de calor ele tem que ser interpretado, os números têm que ser interpretados com o contexto do jogo, tanto que se a gente for olhar aqui, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, obviamente, o time do Atlético Paranaense ficou com mais tempo de posse de bola, então a gente pode olhar aqui pelas barrinhas verde, que é o Atlético Paranaense, e a barrinha azul, que é do Paysandu. Obviamente que não só por ele jogar em casa, mas porque também o Paysandu é um time reativo, né? Então, se a gente observar aqui, ó, primeiro gol dele já foi no final do segundo tempo, e o nosso também no final do segundo tempo. As barrinhas, elas demonstram essa posse de bola, mas não demonstram superioridade nenhuma, né? De nenhum time. Se por um lado o Atlético Paranaense nessa maior parte de posse de bola não teve qualidade, na pequena parte que a gente teve de posse de bola, a gente também não teve qualidade. Por isso que a gente pode dizer aí que o resultado foi um resultado sim que refletiu o contexto da partida, embora a posse de bola tenha ficado aí maior com o Atlético Paranaense. Bem, o Paysandu conseguiu o objetivo, né, que era o objetivo de jogar como um time reativo e aproveitar uma bola. A gente vai já falar se isso é suficiente ou não é o suficiente, mas dentro daquele contexto de jogo, eu acho que quem tinha a obrigação de vencer ali seria o Atlético Paranaense, apesar de que o Paysandu também precisa começar a vencer, né, voltar a vencer, embora tenha mantido uma marca interessante de 9 jogos aí sem perder. Legal? De qualquer forma, num âmbito geral, num contexto geral, esse um ponto foi importante, poderia ser melhor, mas dado o contexto, ele foi importante, tá? Mas no final, quando a gente olhar a tabela, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Bora lá dar uma olhada no desempenho dos jogadores. O Paysandu que entrou com a formação dele clássica, né? No lugar do Marlon entrou aqui o Marcelinho. A gente especulava que poderia ser o Vinho ou o Marcelinho, acabou entrando o Marcelinho. E no lugar do Brian Borges veio o Luan. O Brian Borges acabou tendo uma virose ali. Eu até acho que essa virose, na verdade, ela foi bem pertinente, porque eu falei para vocês no pré-jogo que a ideia era colocar sim, voltar o Luan, porque com o Luan ali formando um lateral que não sobe, a gente acabou sendo bem consistente nas outras partidas e nessa também, tá? Mas bora avaliar aí por cada ponto, né? Por cada ponto do nosso time. Gabriel Mesquita não foi muito exigido, né? Teve aquela uma falha ainda no primeiro tempo, uma falha bizarra dele, mas a gente vai dar aqui não só por ele ter crédito, mas vamos fazer aqui uma meia-culpa pro Gabriel, porque isso é muito próprio de gramado sintético, né? A bola bateu e correu muito rápido ali naquele gramado, então, claro, o Gabriel já jogou sim em estádio de grama sintética, mas, inclusive eu acho até que o Gabriel ele é da base do Atlético Paranaense. Deixa eu confirmar aqui para não, obviamente para não estar falando besteira aqui para vocês, ó, mas eu acho que ele é da base. Pera aí, ó. Galera, confirmei aqui. Gabriel Mesquita, sim, é da base do Atlético Paranaense. Só que, claro, é da base, né? Não tá acostumado a jogar jogos à vera. Mas deu muito mole naquele lance lá. A bola, uma bola que ele, de forma correta, saiu para se adiantar. Geralmente faz aquele facão. Não foi nem um facão, foi um chutão para frente. E ele corretamente se adiantou para surpreender o atacante. Só que nessa a bola quicou e enganou ele, né? Próprio aí de gramado sintético. Seria uma falha bizarra. Felizmente, inclusive, a bola foi até mais rápido do que o próprio atacante do Atlético Paranaense. No lance do gol, né, é aquela história. O chute do gol do Atlético Paranaense foi um chute assim, muito mais mérito do Dudu, né, do atacante lá do Atlético Paranaense. Só que a gente está tão mal acostumado com o Gabriel fazer milagre que quando ele leva esses gols, e assim foi o gol do Marcelinho também no Atlético Goianiense, a gente fica esperando que ele poderia defender, mas não porque foi frango, né? Porque ele faz tanto milagre
que a gente acaba levando a régua, né? É aquela história, né? Você começa a entregar muita coisa, a régua vai aumentando. Então, eu entendo o torcedor que disse que ele poderia pegar essa bola, não porque ela era defensável, né? E sim porque ele já fez tanto milagre, e isso é bom, né? Demonstra que a gente tem confiança no nosso goleiro, né? Que mesmo uma bola com chute muito difícil, a gente acaba esperando que ele pegue a bola, mas não tinha como ali não, né? Ali foi muito mais mérito do próprio atacante do Atlético Paranaense, tá? O nosso miolo de zaga impecável, né? Novilho e Thales. É impressionante como esses caras são seguros, cara. Tu não vê aquela bola dando um passarão, sabe? Dando uma furada. É, Quando o meio funciona, quando a cabeça de área funciona, porque lembra, zagueiro mano a mano, aí não dá, né, galera? Aí nem um Thiago Silva da vida, nem na época de Mauro Galvão, aliás, Mauro Galvão e o Aldair era outro nível, né? Mas assim, tu pega os outros times campeões da Copa do Mundo do Brasil aí, Lúcio, enfim, mano a mano não tem pra zagueiro, né, galera? A obrigação do atacante é muito mais rápido que zagueiro. Então, o zagueiro, a gente vai sempre aferir a qualidade do zagueiro quando eles tiverem, for o cara da sobra, quando a contenção funcionar bem. No mano a mano, o zagueiro não tem muito o que fazer, né? Então, sempre quando eles, como funcionou bem a nossa volância, então os zagueiros foram muito bem, né? Os laterais muito bem. Então, defensivamente o Paysandu voltou a ser consistente. Não sei se coincidência com a volta do Luan fazendo às vezes aqui de lateral. O Heverson não apoiou tanto assim, claro, né? Porque o Paysandu tinha essa característica. Já joga um pouco assim em casa, fora muito mais, né? Então, Heverson não apoiou tanto assim, muito muito por conta da orientação do Claudinei. A nossa volância, Vilela e Anderson Leite, eu sei que vocês estão na bronca aí com o Anderson Leite, que ele fez aquele pênalti infantil sem querer contra o Curitiba, depois fez o gol contra lá contra o Amazonas. Mas assim, o Anderson Leite, galera, ele também não é um cara que dá para ser descartado, é um cara ok, para compor elenco ok, não é de se jogar fora. Claro, como torcedor a gente fica na bronca, eu entendo, porque porra, foram 2 lances infelizes dele, né? Mas eu acho que é um jogador ok. A gente pode melhorar, se pudesse contratar, beleza. Mas dá sim para continuar com o Anderson Leite, sim, tá? Anderson Leite, Martins estão tudo ali no mesmo nível, tá? Então eu acho que dá sim para continuar. Claro que eu queria que fosse um outro Vilela aqui, né, junto, fazendo a dupla aí com o nosso capitão. Mas como a gente não tem, eu acho que dá, sim, não é de todo horrível, né? Agora vem aqui, agora eu vou irritar vocês, né? O Denner, né? Por que eu vou irritar vocês? Porque o Denner, ainda no primeiro tempo, ele perdeu uma bola. Foi ainda não, desculpa, foi no segundo tempo. Ele perdeu uma bola que tinha só o zagueiro e o goleiro na frente dele. Ele tinha duas opções: chutar rasteiro para tirar do goleiro e do zagueiro, ou tocar para o Garcês, que estava sozinho na marca do pênalti. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Se agoniou, isolou a bola, chutou para cima. Mas aquilo que eu já falei para vocês no pré-jogo e falei em pós-jogos em outra oportunidade. O Denner é um jogador ruim? Não é. O Denner é um bom jogador. Para o nível de Série B, o Denner é um bom jogador. Só tem um problema. Ele faria uma ótima dupla com o Vilela, jogando de segundo volante. Porque é aquele cara que tem um passe longo legal. O Denner é um cara que, ora, de vez em quando tá chegando lá na área, fazendo o tal do box to box. Agora, o problema do Denner é cair na mesma desgraça que o Vargas caiu, que é o segundo volante fazendo às vezes de camisa 10 do cara da construção. Vai se queimar, já tá começando a se queimar com a torcida. O Vargas não era um jogador ruim, Denner também não é jogador ruim, lembra? Não é jogador ruim para a posição dele, para uma Série B, para um time como o Paysandu que não tem grana para contratar. Então, dentro desse contexto aí, Denner e Vargas não são maus jogadores. Agora, quando tu pega um time que tá precisando vencer e que não tem camisa 10, aí tu bota o cara de camisa 10, meu irmão, que é o que tem, é o que dá para fazer, né? Enquanto o Rossi não volta para até tentar fazer isso aí, vai se queimar. E o torcedor, cara, o torcedor não refresca, né? E essa é a graça também um pouco do futebol. Assim como o torcedor idolatra um Diogo da vida, e Denner vai ser massacrado, cara. E eu compreendo o torcedor. O torcedor quer um cara camisa 10 que vai criar. Ah, mas o cara tá improvisado, ele é segundo volante, ele joga melhor de segundo volante, ou ele faz um camisa 10 defensivo, né? Entre aspas, um camisa 10 defensivo quando a gente precisa. A gente não quer saber disso, né, cara? A gente tá precisando de vitória. Então,
Coloca aí, meu irmão, ressuscita o Maradona, chama o Neymar, enfim, traz o Gerson lá do Zenit, dá um jeito. Mas a gente precisa de um meia aqui, galera. A gente precisa de um meia. Muito obrigado pelos serviços prestados, Denner, mas volte para sua segunda volância, volte para a reserva, para segurar o resultado quando a gente precisar, mas não dá. Não dá, é um bom jogador, mas não dá para fazer às vezes aí de camisa 10, né? Já o nosso ataque, eu não vou nem falar de Garcês e Diogo, porque é sacanagem, né, cara? O que esses caras carregam nosso time nas costas? Claro que o Garcês, ele acabou não criando tanto por conta do nosso estilo de jogo, né? A gente ficou muito atrás, nem aquela transição rápida de tentar dar o tijolo lá pro Diogo e o Diogo amaciar pro Garcês não deu muito para fazer, né? Mas quando acionado, teve uma bola que ele já, acho que no início do primeiro tempo, ele pegou, ele já foi. Cara, o que eu acho legal do Garcês é o seguinte: que ele não tem aquele jogo burocrático de leva aqui pro fundo, aí dá aquela cruzada rasteira para ver se alguém chega, ou leva pro fundo e cruza. Ou, cara, ele parte para dentro, cara. Ele vai numa diagonal aqui, ou diagonal para dentro, ou ele joga pro pé esquerdo e chuta cruzado. Cara, impressionante. Não é aquele jogadorzinho, sabe? Ah, vou tirar o meu da reta, vou dar um toquinho aqui pro lado e tal. O Diogo, então, nesses falhos, né, cara? O nosso gol foi gol de puro oportunismo, cara. Gol de puro oportunismo mesmo. O Marcelinho só comprovou que é aquele jogador que vai entrar faltando 15 minutos e a gente vai rezar para ele acertar um chute, né? Ele comprovou já a segunda vez que ele entra de titular na era Claudinei, em razão de jogadores contundidos, e já deu para ver que o Marcelinho é o cara que vai entrar, tem que entrar faltando 15 minutos para acertar um chute, como ele acertou lá contra a Ferroviária, né? Entendo que o Claudinei optou pelo Marcelinho, porque já tinha dado chance para o Vini e o Vini não funcionou. Então entendo, o Claudinei foi correto, foi coerente em dar a chance para o Marcelinho, mas o Marcelinho provou que também, tal como o Vini, não merece essa chance aí, né? Provou. Que saudade, né? Quem diria, deixa eu voltar aqui. Quem diria, né, vendo o Marcelinho jogar, que a gente vai sentir saudade do Marlon, olha aí. Para quem reclamava do Marlon, ó, tá deixando saudade, né? É, bem, quanto aos reservas, né, que deu tempo de avaliar aí, Edilson, como sempre, entrando muito bem, foi dele a assistência do gol, lutou lá no final do, já acho que se não me engano, aos 40 ou 42, foi aos 40, lutou lá na ala direita contra num rebote numa segunda bola e conseguiu fazer o cruzamento, a assistência pro Diogo, né? Eu não sei qual é a do Claudinei, ele primeiro colocou o Luan como lateral direito, né? Antes do Brian voltar. E aí depois o Luan se machucou, ele começou a botar o Brian e só botava o Edilson no segundo tempo. Agora que o Brian tava com virose, ele voltou a botar o Luan. Então, o que que a gente. Aí eu sei que tu vai dizer aí no. Ah, o Edilson joga mais. Eu também acho que o Edilson joga mais. Mas o que que a gente pode fazer a leitura do Claudinei? O Edilson não é a preferência dele, tá? O Edilson, na cabeça dele, só vai entrar quando ele quiser meio que dar uma força, não é nem para lateral. Ele só vai colocar o Edilson para dar volume como uma espécie de ala, né? Que foi o que ele fez ontem, que foi o que ele fez contra o Atlético. Traz o Luan, trouxe o Luan, aí sim para formar três zagueiros e coloca o Edilson para jogar como uma espécie de ala, liberar ali para dar mais força e profundidade, tá? Ele não enxerga o Edilson como lateral e como ele não gosta de jogar com três zagueiros de início de partida, então já vai te acostumando aí que muito provavelmente ele não vai iniciar com o Edilson, porque na cabeça dele para iniciar com o Edilson ele jogaria com três zagueiros, né? O que ele fez ontem só no final do jogo. Então já te acostuma aí para quem gosta do Edilson, provavelmente não vai entrar de titular nos outros jogos, a não ser que esse contexto vá se modificando, né? O Martinez, que foi o cara que perdeu a bola no lance do gol, não dá para crucificar, né? Não dá para crucificar porque ele perdeu a bola aqui mais ou menos na intermediária, faz parte de uma disputa. O gol foi o tipo do gol, foi muito mais mérito do adversário, né? Ele conseguiu roubar a bola, rapidamente deu o tapa na frente e deu um chute, aquele chute, né, de meia-lua, assim, tirando da zaga e tirando do goleiro. Não dá para dizer que foi culpa dele, não. Falhou, mas não é aquela falha clamorosa, faz parte, né? O volante aqui na intermediária pode perder ou pode ganhar a bola, faz parte, né? E lembrando que ele entrou no lugar do Denner, né? Então, quem estava crucificando o Denner acabou sentindo um pouco de saudade aí que talvez o Denner. Não, desculpa, do Anderson Leite, né?
O Anderson Leite talvez não perderia esse lance. Mas não dá para crucificar também, né? Foi uma falha, mas aquela falha que faz parte, né? Peterson muito apagado, né? Eu acho que o Claudinei falou na entrevista que ele deu oportunidade, porque já tinha dado oportunidade para o Vini e o Peterson estava treinando bem. Então, o Peterson não mostrou muito ao que veio, né? De qualquer forma, foi uma experiência. Concordo com ele, porque já tinha dado chance para o Vini e o Vini não fez nada, né? Não correspondeu. A atuação do professor achei legal, acho que as substituições foram condizentes. Talvez, e aí a gente realmente fica naquela zona cinzenta de crítica, né? O que eu até coloquei lá no Instagram, que eu acho que também ele respeitou demais o Atlético Paranaense. Eu acho que tá certo o primeiro tempo, a gente fez um primeiro tempo correto, mas antes mesmo de tomar o gol, a gente tomou o gol aos 37, a partir dos 30 eu acho que ele já poderia ter colocado o time um pouquinho mais para frente, seja mudando peças ou não mudando peças, né? Porque a gente pode com o mesmo time mudar o esquema e se lançar um pouco mais. Eu acho que na condição que a gente encontra, né? E aí, mas é aquela velha história, né? Essa crítica que eu tô fazendo ao Claudinei tá naquela zona cinzenta, né? Eu acho que na situação que a gente se encontra, a gente poderia ter ousado mais. Mas por outro lado também eu entendo ele, né? Pô, eu vou ousar e vou perder um ponto. É mais ou menos o que aconteceu contra o Amazonas, né? Pô, eu tô com um a menos. Eu sei que dá para eu forçar um pouquinho e tentar ganhar o jogo. Mas e se eu perder esse ponto? Né? Se eu perder esse ponto, não é melhor eu garantir esse um pontozinho aqui? Eu entendo o que passou pela cabeça dele, né? Mas eu não concordo, não, galera. Eu acho que sim, a gente poderia ousar um pouquinho mais. Isso porque, né? Até também escrevi lá no Instagram, o nosso grande vilão, né? Foi os dois empates na Curuzu, pô. Empatamos contra o Atlético e empatamos contra o Goianiense na Curuzu. Se a gente já teve essa perda aí de 4 pontos, se a gente jogar lá fora contra o Real Madrid, a gente tem que tentar proporcional, não importa se é o Atlético Paranaense. Então, assim, não, obviamente que não foi uma tragédia, foi um ponto importantíssimo, mas eu acho sim que a gente poderia dar uma ousada, né? De qualquer forma, olha só, aí nos grupos de WhatsApp da vida, né? Aí o torcedor do Papão fica aí desesperado, né? Ah, porque a gente tá na zona, mas galera, até a 25ª, 28ª rodada, o que importa é a pontuação. Lembra que a gente já esteve a 6 pontos de sair da zona. Agora a gente já está a 1 ponto. A gente tem a mesma pontuação que tem o primeiro cara fora da zona. Claro, o Volta Redonda ainda vai jogar, o momento que eu gravo esse vídeo aqui, mas de qualquer forma a gente já começa a ver um horizonte. Atualmente a gente já está a só 1 ponto e o Volta Redonda vai jogar fora, claro, que o Cuiabá não tem torcida, né? E essas surpresas costumam acontecer, mas vamos supor que dê pelo menos um empate. Dando o empate, o Volta Redonda vai ficar, vai sair da zona e vai ser o primeiro cara fora da zona com apenas 1 ponto de diferença, né? Lembra que a gente ainda tem 18 partidas. Claro que agora começa a afunilar um pouco mais. Só que de qualquer forma, né? Em um horizonte esse resultado foi excelente, né? O dia, é como o Claudinei falou, o dia que a gente achar que o resultado contra o Atlético lá na Arena empate for ruim, é porque realmente a gente tá muito confiante, né? Beleza? Eu vou esperar fechar a rodada, né? Vou esperar fechar a rodada para a gente poder fazer aquele vídeo de sempre avaliando só a tabela, mas olhando para o jogo em si, no geral, acho que o Paysandu foi bem, o primeiro tempo foi impecável, né? Dentro da proposta de jogo que a gente se lançou, que era ser reativo, não sofremos o jogo inteiro. Eu acho que a única realmente chance fora o gol foi esse kick que eu falei aí, o kick da bola do Gabriel Mesquita, que enganou o Gabriel Mesquita, mas durante os 90 minutos a gente não sofreu. Zaga foi impecável. Inclusive, eu vendo aquele jogo, zero frio na barriga, não fiquei com um frio na barriga. Então a zaga foi impecável. Realmente, aquele gol foi muito mais mérito do atacante do Atlético do que falha da nossa zaga, beleza? Mas eu quero saber o que você achou aí da partida. Gostou do 1 ponto? Esse 1 ponto, a gente muito mais ganhou 1 ponto ou muito mais perdeu 2 pontos daria para ganhar? Coloca aqui no comentário. De qualquer forma, no geral, eu achei interessante a atuação. Beleza? Um forte abraço, até a próxima.